Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você conferindo conosco, sempre de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, as personalidades da região, gente que é notícia e que debate com você os temas, os assuntos importantes, a pauta aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Telefone para você participar conosco, 2 linhas, sempre à sua disposição, 3223-1120, 3223-7676, entre em contato aqui com a gente, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente coloca em debate, sobre o que a gente coloca em discussão. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, para você enviar aí o seu comentário, a sua opinião e participar aqui do painel regional. Que nesta edição recebe aqui o professor Fábio Inácio, era até poucos dias o chefe de gabinete da prefeita Márcia Rosa em Cubatão e agora vai herdar aí a cadeira da Câmara Municipal, né, como vereador, voltar à Câmara como vereador e a gente vai na sequência explicar direitinho essa situação toda. Ao lado o nosso Cirino, né, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração do Porto de Santos, Everandi Cirino, e aqui com prazer recebendo o professor Iberê Cirna, mais uma vez conosco aqui no painel regional. Manchetes dos jornais parceiros aqui do programa, manchete do Diário do Litoral, que circula pela cidade, por toda a região metropolitana. Está aqui a manchete: munícipes pedem melhorias para a saúde em Cubatão. É um tema interessante para a gente colocar em debate com o nosso Fábio Inácio aqui. Está aqui o DL ao Fábio, ao Cirino, ao Iberê também. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL, traz aqui na capa algo que já era esperado, né? Dia dos Namorados tem pior resultado desde 2006, uma baita crise aí assustando todo mundo, né? A situação, claro, as pessoas acabam se retraindo. Eu passo aqui ao Fábio Inácio, ao Cirino e também ao Iberê, o Gazeta desta terça-feira. E agradecendo o convite aqui, antes destacando aqui o nosso DO, né, o Diário Oficial aqui da cidade de Santos, enviado sempre aqui pela Prefeitura, pela Secretaria de Comunicação. A gente destaca aqui a manchete desta terça-feira do DO. Posto avançado da ouvidoria vai funcionar na UPA Central. Então facilita a vida de quem tiver lá queixas, reclamações, sugestões para a UPA, vai poder então fazer a sua reivindicação, né, com mais facilidade. Professor Fábio Inácio, do PT de Cubatão, obrigado por estar com a gente aqui. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, tudo bom. Obrigado pelo convite para participar do programa. E Everandi Cirino, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Cirino? Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Vamos atualizar as questões portuárias, principalmente essa crise que tem da dragagem no Porto de Santos, prejudicando inúmeros trabalhadores e empresários do sistema portuário. Iberê, professor Iberê Cirna, tudo bem, Iberê? Tudo bem, é um prazer estar na companhia de vocês. Muito bem. Lembrando que nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional, confira a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, para você então poder rever os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem está sempre atento à sua participação, sempre antenado com a nossa produção, é a Camila Aloy. Tudo bem, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados do programa de hoje, boa tarde a você também que está em casa. Aqui em nossa bancada você também tem espaço para debater, opinar, perguntar. Basta acessar a nossa página no Facebook, como disse o Boturão, facebook.com/painel regional TV, ou então ligar para os nossos telefones 3223-1120 e 3223-7676. Deixe sua participação, que sempre é muito importante aqui em nosso programa. Muito bem. A nível nacional está todo mundo mais uma vez acompanhando o Conselho de Ética lá da Câmara, né? E a votação dos conselheiros. Os deputados fazem parte aí dessa comissão que define se aprova o relatório para a cassação do deputado federal, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, ou não. E, Fábio, seco para você. Vai aprovar, não vai? Vão cassar o Cunha, não vão? Vai a plenário de que jeito? Se é que vai, enfim. Olha, eu acredito que a tendência deva ser que o Cunha escape do Conselho de Ética, né? Acho que a comissão está com uma votação muito apertada. A tendência é que ele escape, mas não vejo saída para o deputado Cunha do PMDB, porque as provas são muito contundentes, né, das contas, da própria contradição dele
no parlamento, então eu acredito que o Supremo em breve deverá aí ter uma medida mais dura com relação ao deputado Cunha. Como ele tem grande influência entre os deputados, eu acredito que ele possa se safar na Câmara, mas não escapa do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Cirino, pensa da mesma forma ou você tem outra opinião? Eu vou na mesma linha do professor, eu acho que já está agendado para o dia 20 desse mês uma posição do Supremo que vai afastar definitivamente o Cunha. Pelos deputados, eu acho que o pessoal lá são muito mais unidos, né? E a bancada que defende a permanência dele hoje é a maioria, mas para o bem da população brasileira, o Eduardo Cunha, no mais tardar em 30 dias, não faz parte desse grupo político no Brasil. Muito bem. Berê, o que acha? Bom, primeiro, eu não acredito muito que essa coisa seja com essa celeridade toda, não. Nós estamos vendo aí que tudo isso vai se empurrando, ele deve escapar, como disse o Fábio, da cassação vista pelos próprios deputados, mas a partir do momento que vai começar a judicializar esse processo, é um tal de recurso aqui, recurso ali, e nós vamos ver. Acho que 2016 não termina essa brincadeira, a não ser, né, que o Sérgio Moro, de alguma forma, entre em ação. Porque o resto, se cair nesses recursos, nós vamos Mas com o Cunha ele não pode, né? Então, mas veja, de qualquer jeito, existe outra denúncia na mulher e na filha. Só então, se a partir do com a momento filha, que começa esse imbróglio todo, lamentavelmente eu não vejo muita rapidez hoje em toda essa discussão. Nós estamos vendo em todos, seja no Senado, seja com Renan, com Sarney, com Dilma, com Lula, com quem quer que seja. É uma discussão sem fim, é um recurso sem fim e nós vamos empurrando. Então não deve ser também com o Eduardo Cunha com tanta brevidade não a solução. Eu acho que vamos ficar aí em grau de recurso e vamos enrolar isso aí mais um pouquinho. Você diz o Sérgio Moro sentenciar a esposa a Cláudia, a esposa do Eduardo Cunha, antes da Câmara e do STF resolverem a situação dele. Sem dúvida. Então eu acho que aí começa a ter uma outra influência. Até porque ela deve cair para delação premiada. E vamos esticar, vamos rolar. O que eu faço um alerta, que é uma coisa que me preocupa, nós estamos discutindo isso, Fábio, há pelo menos 2 anos. Verdade. Esse imbróglio não vai para lá, não tira presidente, tira, cai, não cai, cai o Renan, o Sarney, delação premiada, e nós estamos nisso. Só que eu vou aproveitar aqui e fazer um alerta. O Fábio foi secretário de Educação lá em Cubatão, assim como eu fui secretário de Educação aqui em Santos. E vem as lágrimas para que se discuta pelo menos educação nesse país. Não se discute isso, não se discute saúde, não se discute segurança, nada. O país está parado, olhando recursos do Supremo, do ministro, e assim nós vamos rolando, só que a conta está ficando alta e cara para nós que temos que pagar. Ontem teve uma sessão itinerante aí da Assembleia Legislativa do Estado, aqui em Santos, né? Não sei se o Fábio esteve por aqui. Teve na sessão, não? Não. Que o vice-governador Márcio França participou, as homenagens a José Bonifácio, enfim. E o que ficou mais marcante é realmente o que aparece aqui na manchete do Diário do Litoral, as reivindicações de munícipes, né? Comunidades, lideranças, me parece que vieram aí à Assembleia no sentido de mais verbas em relação ao governo do Estado, claro, para Cubatão, especialmente para o hospital. Essa situação me parece estar mais evidenciada com o problema de saúde, que é geral, claro, e que deixa Cubatão também numa situação meio complicada, né, Fábio? Sim, hoje a situação dos municípios é muito difícil, como o Iberê disse, toda essa paralisação do país, né, leva uma cidade industrial a ter problemas sérios na sua arrecadação, e o hospital de Cubatão sofre com isso também. Hoje, praticamente o município arca com 83% do recurso, o governo federal com cerca de 17% e o governo estadual 0,13%. O que os munícipes foram lá reivindicar é mais verba do governo estadual, porque é um hospital que acaba atendendo principalmente o sistema Anchieta imigrantes, toda a Cônego, então os acidentes, as fatalidades, teve recentemente essa questão do jovem que acabou sendo
morto lá num assalto, deu entrada lá no PS Central de Cubatão, e todos esses acidentes acabam no hospital municipal. E a situação é crítica, né? Nós tivemos também aí o atual governo federal acabou cancelando uma verba que a presidenta Dilma tinha encaminhado para a saúde de Cubatão, algo em torno de 3 milhões. Então, toda essa situação, a situação econômica que hoje a cidade vive, nós temos um grave problema. Não só em Cubatão, o problema da saúde é na Baixada inteira. Nós estamos vendo aí Santa Casa com problema, todos os hospitais aí enfrentando dificuldades. E aí existe uma situação realmente muito complicada, inclusive com a paralisação aí dos funcionários. Eu não sei exatamente se se os médicos estão nessa paralisação também, enfermeiros, enfim, como é que está a situação? Eu li há pouco no site da Tribuna dizendo claramente que a Assembleia de hoje pela manhã, promovida pelo Sintra Saúde, né, havia definido que a greve e a paralisação continuaria. Foram feitos repasses de cerca de 2 milhões para tentar regularizar essa situação e terminar com a greve o mais rápido possível, né? Então está sendo feito hoje, durante o dia, as negociações para que seja encerrada a greve dos funcionários e que volte à normalidade o hospital municipal. Ô Cirino, não tem dinheiro lá no Porto para ajudar os hospitais aqui da cidade, da região, não? Né? Não, eu acho que a questão que está atravessando o Brasil, quem está pagando a conta também, uma boa parte dessa conta é os trabalhadores. Vocês acompanham recentemente a Prefeitura de São Vicente, também teve paralisação dos funcionários. Cubatão, lá no pessoal da saúde, está parando por falta de salário. Na Codesp ainda não está pagando, não está faltando o pagamento, né? Mas a Codesp está também parada, que nem os restos do pessoal, o poder econômico do país, né? O Porto passa por uma situação difícil, assim como todos, embora que os trabalhadores estão recebendo em dia, aí pelo menos não tem uma paralisação dos trabalhadores, a não ser que na campanha salarial, que é esse mês de junho, que está em negociação, reajuste salarial, onde que você pega uma imprensa, né, noticiando que a Petrobras ameaça fazer a negociação de redução de salário, né, por causa da crise, e isso aí repercute nos demais trabalhadores, principalmente de empresas estatais, que apesar do governo avaliar que está melhorando, que vai ter um crescimento, mas ainda não chegou reflexo para os trabalhadores, independente da ideologia política partidária, seguir o governo A ou B, mas nós estamos passando por um momento difícil, com demissões no Porto, muita demissão no Porto. Eu acho que os trabalhadores portuários têm que negociar com a Sopesp para fazer a proteção do emprego, né? Nós temos que discutir isso aí, temos que assumir esse desafio, porque os trabalhadores estão perdendo os postos de trabalho e dificilmente vai ser recolocado. Muito bem, algo já discutido e debatido aqui muitas vezes. A questão da automação pesa muito, né? Nós estamos com a dificuldade, viu? Nós estamos com a dificuldade, professor. É o seguinte, 2 professores, eu fui mau aluno, por isso que eu, de vez em quando, eu atravesso assim, né? Nós estamos com a dificuldade, por exemplo, no Porto, a dragagem. A dragagem está 2 anos para se discutir, foi feito um acordo agora provisório, nitidamente de um acordo, no meu ver, errado, inclusive sem o aval, sem o parecer técnico da AGU e do Tribunal de Contas da União. A semana passada fizeram esse aditivo, que eu acho que vai dar ação judicial. Sem a dragagem, o trecho 3 e 4, né, que é da Saboala, a Moa, a BTP, a Embraport, a Rodrimar, a Ecoporto, eles têm prejuízo que o navio não atraca com a carga total. Então tem que atracar em outro terminal para aliviar o peso e poder entrar. Então isso faz com que os postos de trabalho sejam e continuem ameaçados pela redução da movimentação nessa área. Então nós estamos passando por uma dificuldade, e aí tem uma questão que muitos não discutem, é a questão dessa insegurança no governo. O governo é provisório, alguns ficam esperando a definição se vai ser efetivado ou não, e aí está trazendo prejuízo para toda a comunidade portuária. Muito bem.
Essa situação é mesmo complicada, né, Iberê? É muito lento esse processo no Senado, muito arrastado, até 180 dias. Então, claro que acaba acontecendo. Eu tenho opinião, já declinei aqui, acho que duvido 99,9% de possibilidade da presidente Dilma não voltar. Michel Temer será o presidente, imagino, até 18. Não sei que aconteça alguma coisa que o tire do poder também, né? Pode ser a cassação da chapa, sei lá o que pode acontecer. Agora fica essa situação, até 180 de agosto, vão julgar. Eu acho assim, eu continuo, não concordo muito, eu brinco muito com o Boturão. Eu acho que o limite da cassação, do impeachment, ele está no limite. Na verdade, são 2 senadores ou 3 senadores. Nós estamos ali. E que me faz acreditar que toda vez que você faz uma reforma administrativa, toda vez que você faz esse jogo de cargos, não se agrada a todos. E alguns, obviamente, que vivem em função de cargos, nós estamos vendo aí, acabam mudando o seu voto, entendeu? Então eu não durmo com muita certeza não. Eu tenho dito isso reiteradas vezes ao Boturão, né? E o Boturão continua com a opinião dele que 99%, mas eu me ponho um pouquinho de dúvida se isto realmente daqui 180 dias nós teremos um novo governo. Tendo um novo governo ou não, o que nós temos de realidade é que o que o Cirino está dizendo aí é óbvio. Daqui a 180 dias o novo governo é o Temer, ou é a Dilma de volta, ou é o terceiro que vai surgir se a chapa for cassada no TSE. Isso, aí vai novamente reformular, vai reformular todo o ministério, volta, quer dizer, então, nós vamos ficar os cargos novamente, e nós somos espectadores nesse processo, pagando o ingresso desse filme muito caro. O que o Cirino está dizendo lá é que o Porto, pelo porte das empresas, ainda estão segurando um pouquinho, mas a economia é globalizada, não podemos esquecer isso, gente. O Porto depende disso. Nós estamos o quê? De alguma forma, não dá para seu Meirelles ter uma varinha de condão lá, estar lá e resolver o problema da economia. O Porto está sentindo, como sentiu o Cubatão, e o Fábio lembrou bem, que é um polo industrial. Quer dizer, você ter as demissões que teve, tudo isto é por conta de uma degeneração total da economia brasileira, né? E que depende, então esses erros não se consertam imediatamente. Então todo mundo vai ter que pagar a conta, sejam trabalhadores, seja quem quer que seja, vai ter e já está pagando a conta. Então, vai chegar no Porto? Vai. Agora, me parece que essa história da dragagem é uma história que eu escuto já faz tempo, viu, Cirino? Desde a época que Cabral chegou a Porto e já estavam falando que não veio até aqui porque não tinha calado. Eu acho assim, isso muda, eu não sei qual é a grande dificuldade desse processo. Se discute, agora vai lá, faz a empresa não sei o quê, desassoreou não sei aonde e continua sempre prejudicando o maior porto do Brasil, da América Latina. Continuamos não tendo capacidade máxima no porto por conta dessas coisas. Será que é porque continua muito distante o gerenciamento do porto? Será que é porque está vindo aqui uma diretoria de fora que pouco lá entende disso, pouco lá sabe como é que se situa isso também no processo? Também não é novidade, né? Que também não é novidade, nunca tivemos nada aqui. Então, eu brincava sempre, continuo brincando. Quando estive na diretoria da AGEM, eu dizia assim, não são 9 municípios, são 10. Você precisa considerar o Porto um outro município. Por quê? Porque ele está ali cercado, é o Porto Legal, lá quem manda é fulano, lá quem manda é o federal, é um outro. E tem aí a importância que esse porto tem para o Brasil e para a região. Vamos fazer intervalo? A gente dá uma paradinha e já retomamos a sequência aqui do painel regional, em instantes. Sequência do painel regional com o professor Fábio Inácio, do PT de Cubatão, candidato à prefeitura na sucessão da prefeita Márcia Rosa, ao lado do nosso Ivarandir Cirino, preside o Sindicato da Administração, né, empregados da administração do Porto, o Iberê, a Camila atenta já com participações importantes do telespectador. Eu disse no primeiro bloco que o Fábio Inácio está herdando aí uma cadeira na Câmara Municipal e essa semana, hoje tem sessão, né, Fábio? Terça-feira? Hoje tem. Tem sessão toda terça-feira às 16 horas, não é isso? Isso.
Tá certo. Então, nessa sessão de hoje, você ainda não... Aliás, você não foi convocado ainda pela Câmara, né? Pela Não, presidência? A gente precisa esperar a publicação do acórdão, né? Só para as pessoas entenderem. O então vereador Wagner Moura, ele acabou sendo cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por conta de infidelidade partidária. O Tribunal Regional tem sido bastante rigoroso com aqueles que mudaram de partido, de legenda partidária, fora da janela do que era permitido. Então, houve a votação, agora vai ser publicado o acórdão, eu assumirei no lugar dele. Acredito que daqui a uns 15, 20 dias, no máximo, a Câmara Municipal de Cubatão. Perfeito. Bom, existe um processo correndo na Câmara de Cubatão para a cassação da prefeita Márcia Rosa. Foi formada a comissão processante por 8 votos, né, a favor e 3 contrários. Evidentemente que para cassar a prefeita serão necessários os mesmos 8 votos. Sim. Né? E agora, com a chegada sua, evidentemente que os 8 votos não serão alcançados, é isso? Não. Que eu estou concluindo? Sim. A gente agora vai voltar a ter os 4 votos, né? E o pedido de cassação, ele é muito mais por conta da questão eleitoral que nós vamos enfrentar agora, né? Todos aí são pré-candidatos ainda, mas nós vamos ter as eleições aí municipais. É muito mais um fator de questão política do que de fato concreto, né? Porque eles estão alegando lá inúmeras coisas, como atraso de pagamento, até mudança da festa do Cubatão da Nadibom, colocaram isso como um fator de... E a gente vê, os municípios hoje enfrentam dificuldade, grande parte dos municípios aí hoje encontra problemas aí para fazer os seus fluxos de pagamento. Cubatão é uma cidade que é diretamente atingida pela crise, aí seja do petróleo, porque nós temos a Petrobras, seja pela mudança aí na questão dos pagamentos das dívidas, seja pela questão da Uzi Minas, que era a maior indústria da cidade, empregava várias pessoas e teve o seu Alto Forno 1 fechado, o Alto Forno 2 também, e que a gente espera que seja revertido agora com o novo presidente. Então, uma série de fatores, todos juntos, que atingiram a cidade de Cubatão, e ela também sofre influência dessa questão da indefinição dos caminhos políticos que o país vai tomar, e tudo isso afeta muito a cidade e o seu desenvolvimento. Então, hoje eu vou para a Câmara para propor uma pauta positiva, para que a gente faça conversas junto ao governo estadual, federal, para que a gente consiga o socorro necessário para que o município mantenha os seus serviços essenciais. Antes de passar aqui para o Iberê e o Cirino entrar de novo na conversa, aí, que a gente estava conversando no primeiro bloco, uma dúvida que eu tenho aqui com relação à gestão da prefeita Márcia Rosa. Eu acompanhei bastante uma parte, né, do primeiro mandato dela. E se eu não estou enganado, o Fábio pode me corrigir, foram 60 trocas de secretários, mudanças de um para o outro, vai para o outro entra, depois sai, aí um que estava aqui assume lá, o outro estava lá, volta para lá. Uma coisa muito confusa que ninguém consegue entender. E agora, no segundo mandato, eu nem sei quantas trocas foram, né, quantas mudanças foram. Mas isso, pelo menos, não passa, né? Me parece, né, Iberê, que passa a imagem de um governo confuso, né? Onde os secretários não se encaixam nos cargos em que estão e a prefeita é obrigada a ir lá mexer toda hora no secretariado. Não sei como é que a máquina consegue andar, né, de uma maneira coesa, com tanta modificação, com tanta alteração. Dá uma explicação para essa coisa? Olha, houve algumas secretarias que foram específicas, que tiveram bastante trocas, né? Eu, por exemplo, fui um dos secretários que fiquei bom tempo, fiquei 6 anos à frente da pasta da educação e depois na Secretaria de Governo. Mas nós tivemos... exceção à regra, né? Foi exceção à regra, mas tivemos mudanças, muitas mudanças na Secretaria de Meio Ambiente, fruto de acordos partidários. Na Secretaria de Saúde também houve bastante mudança. E é claro, isso não é bom. O ideal é que a gente tenha secretários que permaneçam durante bom tempo para fazer um bom trabalho. Tivemos muita dificuldade na articulação com a Câmara, isso foi fato, né? Então, uma coisa que a gente precisa realmente melhorar e mudar para que a gente possa ter aí uma estabilidade maior, né? O segundo mandato, eu acredito que foi um segundo mandato muito mais complicado,
do ponto de vista que ele foi o tempo todo questionado com a tentativa de impeachment, né? O tempo todo isso. Começamos 2013 com uma grande enchente na cidade, coisa que não acontecia há quase 20 anos, né? Nós tivemos lá uma catástrofe que, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima, mas afetou bastante a cidade, a manutenção da cidade. Então, o segundo mandato teve bastante estabilidade. O primeiro a gente conseguiu suportar as trocas e foi um bom trabalho, tanto que a prefeita acabou sendo reeleita com quase 55% dos votos. Diga, Beru. Eu queria só ter uma dúvida com o Fábio. Esta posição do Wagner Moura, que está esperando o acórdão, é passível de recurso por parte dele? Sim, ele pode recorrer, né? Mas ele tem que recorrer fora do mandato. Então, mas ele certamente vai entrar com recursos. Vai tentar buscar uma liminar? Vai tentar buscar isso, uma liminar, mas embora o tribunal não tenha dado ganho de causa àqueles que trocaram de partido fora de época. Então, a minha preocupação é essa, com a maior boa vontade, a gente está vendo que exemplo do Brasil, aí é uma tal de liminar daqui, suspende ali, recorro aqui, recurso para não sei aonde. Então, pode ser que também seja um pouco adiada essa sua posição, né? E isto vai impactar diretamente nesse processo todo da Câmara. O que eu tenho que fazer, eu queria fazer uma análise assim, me parece, e aí eu gostaria da sua opinião, será que não é um reflexo do poder do federal estar na mão do Partido dos Trabalhadores, numa condição um pouco melhor, não tão com essa devastação toda que teve aí, ter ajudado em determinado momento o partido em Cubatão e depois também o partido o Cubatão ficou perdido com a própria imbróglio que arrumaram lá no governo federal. Isso também tem esse reflexo? Eu gostaria de te ouvir. Tem, acho que essa situação, essa estabilidade política afeta bastante a cidade de Cubatão. Por ser uma cidade industrial, onde basicamente a nossa arrecadação depende muito do ICMS e do ISS, né? Então, a gente está muito ligado aos movimentos da economia nacional. Ao contrário de outras cidades, onde o IPTU tem um valor significativo, Cubatão, o valor do IPTU ele é quase simbólico, vamos dizer assim. As pessoas, existem áreas que pagam pouco, a gente tem áreas também de ocupação que não pagam IPTU, então o valor, ele não, no somatório da arrecadação, ele não é grande, né? Comparado com as outras cidades da Baixada Santista, por exemplo, que tem IPTUs maiores. Só para ter uma ideia, assim, uma pessoa que mora no bairro do Jardim Casqueiro, uns 140 metros quadrados ali no centro do Jardim Casqueiro, ela paga por ano de IPTU uns R$300 por ano, né? Então, se a gente pegar um apartamento aqui em São Vicente, deve ser isso por mês, um apartamento pequeno. Então, o percentual de IPTU é muito baixo. Então, qualquer transtorno aí, qualquer movimento na economia afeta muito. E, claro, essa movimentação em Brasília também nos criou dificuldades e algumas coisas que estavam encaminhadas para a cidade para acontecer não aconteceram, como, por exemplo, a questão da Faculdade de Medicina, que inclusive foi a Universidade de Santa Cecília que ganhou e que uma foi questionada e acabou paralisando que era um excelente investimento para a cidade, assim como o shopping e outros que acabaram, pelo momento, sendo paralisados. Tem uma notícia boa aí, que aquele reajuste monstruoso que foi dado para quem mora em terrenos de marinha e paga laudêmia, essa coisa toda, foi cancelado, né? Foi publicada a medida provisória 732, porque eu pago isso aí, eu estou inteirado. Então, pois o pessoal aí da aula da praia aí... Mora na cobertura? Não, mas você a Zona Noroeste, a Zona Noroeste tem laudêmia, a Zona Noroeste é longe da praia, tem laudêmia. Então, foi assinada uma medida provisória 732, do dia 10 de junho, suspendendo o reajuste, estabelecendo 10,5% de reajuste. No entanto, alguns que pagaram têm que procurar a Receita Federal para fazer a reivindicação. E aproveitando a audiência do programa, principalmente para os deputados da região, o Papa que participou dessa negociação, tem uma condições daqueles que pagaram fazer o requerimento. Eu acho que o mais correto seria, no próximo pagamento, descontar
o pagamento indevido, e atenderia a todos, porque nem... Tem que fazer um requerimento aí? Tem que ir na Receita Federal, ali na Carvalho de Mendonça, na Bernardino de Campos, Em frente ao campo da Portuguesa. o Portuguesa Santista, fazer um processo de ressarcimento dos valores pagos indevido. Aqueles que já pagaram. Os que não pagaram ainda, tem que entrar no site, aí agora eu não sei o site que tem que entrar, mas pode procurar esse direito, pegando o boleto, com os valores já atualizados. Isso aí foi uma boa notícia para a população. Nós temos na Orla da Praia todinho, né? Temos Zona Oeste, e temos alguma área fora da área nobre que paga Laudemir, e eu sou um dos contemplados nesse reajuste. E nós temos uma dificuldade também, Botural, e aí o pessoal da jurídica aí tem que acompanhar, que nós temos muitos moradores, eu sei porque eu tenho um associado nesse caso, que adquiriram imóvel e o imóvel ainda não está transferido para o nome, ainda permanece no nome do proprietário original, e o IPTU e o Laudemir vem no nome do original. É uma outra discussão, mas esperamos que o pior já passou e agora só fazer os ajustes. Perfeito. Bom, voltando rapidamente à questão portuária, né, antes que a gente feche esse segundo bloco, a questão duas questões importantes. Uma questão da dragagem, a gente pode conversar um pouco mais. Agora, o que mais preocupa realmente essas demissões que vão acontecendo, a perda de espaço, perda de mercado de trabalho do trabalhador portuário, do trabalhador da região, das cidades daqui da Baixada Santista, não é, Cirino? E o que vai se fazer com relação a isso? Pressionar os empresários, a gente já viu que não vai adiantar nada, né? Segura um pouco aqui, segura um pouco ali, em vez de demitir 100, demite 30, depois mais 6 meses demite mais 30, depois acaba chegando naquele número mesmo e a coisa vai evoluindo. Enfim, o que a região, o que as cidades, o que os prefeitos, as lideranças, deputados, enfim, devem fazer, podem fazer, para que, perdendo locais de trabalho no porto, se consigam novos encaixes para o pessoal, enfim, isso é importante, né? O que nós teríamos que fazer, e nós estamos com dificuldade, primeiro é de fazer um treinamento de qualificação da mão de obra para os setores portuários que ainda não foram afetados, né? Ainda não foram afetados. Essa é uma dificuldade. Foi feito já levantamentos da necessidade da mão de obra em outra área, no porto, porque nós temos uma situação curiosa e inédita, só no setor portuário. O Porto de Santos tem, direto e indireto, 40 mil trabalhadores. 40 mil. É um potencial político até muito bom, né? 40 mil trabalhadores portuários, direto e indireto. E o pessoal só vive do porto, não é indústria, o comércio, é o porto. Então nós dependemos do porto estar sempre no mínimo 50% da sua atividade funcionando. Então, um dos gargalos que nós teríamos que resolver também era treinamento e qualificação da mão de obra. E o segundo, estou aproveitando também o debate aqui, é os empresários vestir a camisa do que eles querem, porque eles estão sendo prejudicados com a dragagem. Eles têm que assumir. Então, tem duas discussões. A primeira discussão, que é privatizar a dragagem. Né, porque eles entendem que a dragagem na mão da Codesp, que nem o professor fala ali, tem muita ação judicial. Mandado de segurança contra a empresa que ganha, aí vai para lá e fica provisório, e provisório favorece o administrador. Queira ou não queira, não vamos esconder isso aí, que tem uma prática que é adotada em toda a empresa pública. Então favorece. E uma outra corrente, a qual nós fazemos parte, é restabelecer o que nós éramos antes. A Codesp tinha o serviço de dragagem próprio. Não tinha problema na dragagem nos anos anteriores, já 20 anos atrás, que a Codesp fazia a dragagem permanente. A dragagem era própria, fazia a dragagem. Nós temos que discutir e definir, vai fazer a participação da empresa ou vai ser privada. Nós temos um preço para pagar nessa situação, principalmente os empregados da Codesp e a companhia de e definir a questão do governo, incentivar as cargas vir para Santos. Eu acho que nós tínhamos que ter um custo igual, porque os outros portos estão concorrendo com o Santos, oferecendo 50% da tarifa do custo portuário que nós cobramos aqui. Para ter um exemplo, tem uma empresa aqui, grande, foi montada, pegou uma área, construiu um terminal e vai fechar o terminal para ir para outro porto, porque
custa 20% da operação portuária. Eles investiram aqui em Santos, montaram um terminal, e a previsão era trabalhar com X de carga. Eles estão fechando o terminal, não vão trabalhar mais em Santos, porque o custo de Santos é maior do que o outro terminal que tem incentivo do governo estadual, coisa que nós não temos no Porto de Santos. Muito bem. Antes do intervalo, tem algumas informações aqui que chegam, o pessoal fica mandando. E eu tenho um questionamento aqui, meu caro Fábio Inácio. Nós falamos sobre a greve dos trabalhadores do hospital, que preocupam todo mundo. Uhum. E a informação também que estamos com novas paralisações, novas greves, reivindicações, enfim, dos professores da rede municipal e do Sind Limpeza. E eu também não sei se já foi resolvida, você pode explicar, as reivindicações, aquela paralisação da empresa de segurança patrimonial, me parece, também havia... A Marv também. Como eu disse, todas essas questões estão sendo discutidas e debatidas, né? O caso mais complicado aí é a questão do sindicato dos professores, porque o município já está próximo ao limite da lei de responsabilidade fiscal, que é cerca de 52%, indo para 53%. Então, o percentual solicitado ultrapassa o limite da lei de responsabilidade fiscal, e aí as prefeituras têm um limite que é legal para dar aumentos, e isso cria uma dificuldade e um problema muito grande. Além do limite hoje econômico, financeiro, de toda a dificuldade que existe nos municípios, a gente tem esse limite legal também. Agora, com relação à empresa a Sind Limpeza e a Marv, nenhuma... São as negociações que estão em curso. Acho que tanto da Marv quanto do Sind Limpeza. Mas eles não estão fazendo a segurança? Ou estão? Existe algumas pessoas em greve, né, mas alguns trabalhadores permanecem nos seus postos de trabalho. E há uma outra informação que chega também: o vice-governador Márcio França teria concedido uma entrevista hoje, onde se colocou à disposição e fez um convite público à prefeita Márcia Rosa, ao secretário de Saúde, Benjamin, né? Secretário de Saúde, Benjamin, para que ambos possam se reunir com o secretário de Saúde do Estado, o médico Davi Wipp, né? Agora, basta se marcar o dia, o horário, o local, acho que a prefeita vai, né? Sim, claro. Com certeza, né? Intervalo, a gente volta já com o painel regional. Muito bem, sequência aqui do nosso painel regional, terceiro e último bloco desta edição, e a gente direto e reto com a Camila Aloy, não é? Participações sempre importantes, o telespectador, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. O Agino Camargo de Cubatão pergunta ao Fábio Inácio: você tem previsão de quando acabará a crise que passa hoje na cidade de Cubatão? Olha, previsão a gente não tem, mas estamos trabalhando, o pessoal trabalhando bastante para tentar resolver todos esses problemas, principalmente com essas tentativas junto ao governo estadual e governo federal, no caso da saúde, que é hoje o que consome uma boa parte do orçamento da cidade, a questão do hospital municipal. O hospital é do município? É da prefeitura? É do município, mas ele acaba atendendo, como é um hospital SUS, né, atende toda a região. Então, boa parte, a gente atende muitos partos de São Vicente, os acidentes nas estradas, né? Na verdade, o hospital acaba atendendo a região inteira. A maternidade está aberta ou está fechada? Então, a maternidade estava em funcionamento, mas com uma certa restrição. Mas está funcionando? Está funcionando. Os cubatenses estão nascendo em Cubatão, os futuros cubatenses podem nascer em Cubatão. Bom, mas lá também nasce Vicentino, o pessoal da Praia, nasce bastante gente. Né? Agora, é possível um município manter um hospital, você acha, Fábio, na tua prefeitura? Uma vez eu fui num congresso de municípios e uma prefeita que estava conversando com a gente, ela estava querendo abrir um hospital na cidade dela. Eu aconselhei a não fazer, porque acaba sendo um custo elevado e o município tem muita dificuldade de manter isso, né? Hoje os municípios estão absorvendo várias coisas. A questão da segurança, o município acaba absorvendo porque fornece funcionário para a Polícia Civil, para a Polícia... fornece gasolina, fornece manutenção, fornece para o bombeiro. Então o município cada vez mais vai absorvendo mais serviços, mas não vai na mesma proporção recebendo mais recursos. Então vai criando várias dificuldades aí da gestão. Camila. O Marcelo do Casqueiro pergunta também ao Fábio como que fica
O cartão cidadão dos funcionários de Cubatão é descontado em folha e não é repassado? Hoje ele foi creditado, né? Hoje credita a parcela. Na verdade, o desconto do funcionário ele é apenas de R$25, que é a parcela do cartão. O funcionário acaba recebendo R$500 em crédito. Então, o que é desconta do funcionário não é suficiente para arcar com o custo do programa, que é cerca de 3.600.000 por mês. Mas hoje, no dia, está sendo depositado a parcela do cartão. E aí, então, o cidadão pode ir às lojas, aos supermercados, às compras que hoje vai funcionar. O cartão ficou paralisado durante muito tempo, ele retornou agora, né, por motivos de licitação, como diz o Iberê, recursos liminares que vão travando aí a gestão, e agora ele foi liberado. Existe uma nova relação com o novo fornecedor que os comerciantes estão tendo agora, e a gente espera que isso se ajuste para que boa parte do comércio volte a aceitar o cartão, que é importante para impulsionar a economia local. Porque alguns lojistas e comerciantes estavam reclamando que o pessoal passou o cartão, mas Sim, o dinheiro não estava sendo acreditado, né? Essa é uma das reclamações. Foram feitas algumas reuniões entre os lojistas, a empresa, para que fosse equacionado essa situação. Muito bem. Eu só quero dar os parabéns aí para o Fábio, por tudo isso que está sendo colocado aqui. É o hospital que não funciona, é o cartão que não foi pago, e ele é pré-candidato a prefeito. Parabéns, viu, Fábio? Eu Obrigado. gosto de pessoas assim que aceitam o desafio. Pelo que estão desenhando aqui, eu estou assustado, né? Cada um que entra aqui para fazer uma pergunta, ou seja, pelo hospital, ou pelo cartão, ou pela greve, ou pela limpeza, e ele está aqui serenamente se colocando como pré-candidato. Parabéns, viu? Eu gosto de gente assim. Obrigado, Guilherme. Mas eu entendo que a crise é uma oportunidade para a cidade se repensar, se replanejar e buscar novos eixos de desenvolvimento. Eu estava lendo a questão do ecoturismo, que é uma das formas que mais cresce no mundo hoje na economia, e o Brasil está crescendo 50% abaixo do que o mundo cresce, e Cubatão tem trilhas, cachoeiras, tem a própria história da Serra do Mar, que ainda não é explorada. Mas já ameaçou, né, iniciar um processo, enfim, né? Abriram lá como é que chama? Não, o portal existe embaixo, hoje, existe o tem portal. Um portal em cima, Sim. lá em São Bernardo. Mas é que não é só isso. Eu acho que o Cubatão deve explorar muito a questão das trilhas, da observação de pássaros, que é o que a gente fala de ecoturismo, e também o turismo de aventura. Cubatão tem toda a condição de gerar isso, e é um turismo que já os números mostram que o recurso ele permanece na cidade, né, nas pousadas ecológicas, e é possível desenvolver isso na cidade. Vai requerer muito trabalho, e eu acho que é uma oportunidade da gente criar novos eixos de desenvolvimento para que a cidade não fique tão dependente da questão industrial. Sem dúvida. Diga, Camila. Uriel Vilas Boas pergunta como ficam os partidos que fizeram tanta pressão para o impeachment da Dilma e agora são coniventes com a situação do Cunha. O caso não é idêntico ao da Dilma? Não sei, o Cunha acho que não pedalou, né? Mas o Cunha é responsável por uma série de falcatruas, né, na Câmara Federal, esconder dinheiro em contas na Suíça, principalmente, né, através como é que ele fala, dos trusts, né? Ele faz parte dos trusts, movimenta a conta, mas o dinheiro é seu, não é meu, mas eu uso, e minha mulher é que comandava a conta, né, aí a mulher vai lá no Sérgio Moro e diz que nunca soube que manusear o dinheiro, ela só pedia, podemos comprar, posso comprar esse vestido de 1.500 euros? Compra 2. Vai o sapato de 700 euros, compra 5 logo e tal, para não faltar em casa e ficar triste, né? Mas essa champanhe aí de 2.500 euros, vamos tomar, uma delícia e tal, né? Mas tudo com ordem do Eduardo Cunha. Quer dizer, o caso do Eduardo Cunha é uma coisa, é uma vergonha, né, o que aconteceu com o Eduardo Cunha é igual o treinador da seleção do Brasil. Então nós tínhamos a Dilma, a Eduardo Cunha e o Dunga. E nosso treinador do Brasil. Os três casos. Se nós resolver esses 3 casos até julho, nós estamos pacificados, entendeu? E aí, copiando o nosso professor, ele é corajoso mesmo, porque ele colocou depois que é candidato, né? Ele era um ponderado, tem uma linha diferente, né? E também tem o turismo de aventura
imigrante, Anchieta, também nós podemos incluir. Pode incorporar, né? Hoje tá, né? Governo lá, Não, eu acho até a preocupação assim, para aguentar 6 anos como secretário de Educação, viu, Fábio? Eu sei o que é isso. Então você precisa estar muito bem focado e acreditar muito na educação, porque senão você não fica nem 3 meses. O absurdo que se levou a educação nesse país, como regra geral para o país, deixa qualquer secretário de Educação, não vou dizer cabelo em pé, porque aí eu vou brigar com o Fábio, mas deixa todo mundo de olhos arregalados do desprezo que se trata a educação. E ele ter ficado 6 anos lá é um bom indício. É uma pessoa que acredita, persistente em cima daquilo. Eu acho interessante. Olha, o UOL coloca aqui o que o Fábio colocou, o Fábio levantou no bloco anterior, ou no primeiro bloco, não estou bem lembrado, o Conselho de Ética da Câmara pode adiar novamente a votação do caso do Eduardo Cunha, para evitar que ele seja absolvido. Então, me parece que está mais para a tia Heron votar com o Cunha do que contra o Cunha. Você que está nos acompanhando na reprise, evidentemente já tem essa resposta. Nós estamos aqui no ao vivo, aguardando ainda qual é o absurdo, né? A vergonha que vai ser colocada nacionalmente hoje pelas principais emissoras de TV a cabo do país que transmitem ao vivo, né? Esse circo que virou a Câmara Federal, e o Senado também está entrando por esse caminho. Não, está entrando? Não. Já está faz tempo. Acho que não sobrou nenhuma das instituições ainda. Até o Supremo também. Hoje eu vi o sonolento Supremo, né? Que parece que o povo dorme um pouco ali. É como se não tivesse nada para fazer, né? Não, ele está lá. Esse Brasil nos deixa assustado. Porque isso vai ficar mais 1 ano e meio nesse nhenhenhé, vai se é impeachment, se não é impeachment. Gente, isso é brincadeira. Sabe quanto é que está custando o quilo do pimentão? O quilo do tomate? Sabe disso? Vai ver o preço. Isso não é preocupação daquele satélite que gravita aqui, chamado Brasília, que é um outro país. Eles estão lá, eles discutem, eles brigam, entram com recurso, faz a tia Heron, tia não sei quem, compra a bolsa. E nós estamos aqui que nem um monte de tonto, olhando e pagando a conta. Por isso a gente vai sempre repetir, só muda com o seu voto. Só se você souber votar, senão não vai ter jeito. Essa sonolência acho que atingiu até a seleção brasileira. Sem porque a gente não vê nem mais amor dos jogadores. O cara perde pro Peru, sai dali como se tivesse nem mais ficar chateado, né? As pessoas estão, acho que contaminou todo mundo isso. Mas eu falei outro dia isso, as pessoas acharam, pô, você está louco, não é bem assim, como é que não? A maioria deles mora fora, né? Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, enfim. Aí não paga o quilo do pimentão 14 reais. Paga aqui, né? Ganha um horror de dinheiro. Mas aí o Messi chega no Neymar e fala assim, pô, a coisa na Argentina não tá boa, mas no teu país é o fim do mundo, né? Deus me livre. Aí chega lá o Ibrahimovic pro Thiago Silva e fala, ô, Thiago, esculhambação aquilo lá, hein, bicho? Aí vira, entendeu? É em cadeia. O cara chega e lê aquelas notícias e tal, fala, pô, será possível que eu vou ter que jogar com a camisa amarela? Mas será possível? Um país totalmente devastado, como é que eu posso colocar? Avacalhado, internacionalmente avacalhado. Eu acho que isso também tem um certo peso na situação, que não justifica a apatia dos jogadores em campo. Dunga é ruim, é incompetente, o presidente da CBF está envolvido num monte de falcatruas, os outros foram presos, essa coisa toda, mas não justifica a apatia do time em campo. Eu estou só preocupado que nós vamos ter Olimpíada, não pode esquecer. Nós vamos ter Olimpíada. É mesmo? Vamos ver como é que vai sair. Avisaram o prefeito do Rio que vai começar a Olimpíada? Acho que já negociou lá com os morros e tal. Com isso é fácil. Isso não é. Entendeu? Olha, se desse na mão deles, dava certo. Acho que saía mais certo, resolvia os problemas. Mas lá uma outra preocupação é o terrorismo, né? Que agora com esse caso aí dos Estados Unidos, já que a gente também quer a Olimpíada. Se falar com os morros, ele também garante a segurança. O Estado tem dificuldade. Assim nós vamos falar com o pessoal aqui da área aqui em torno da Anchieta, para ver se eles estão... Quebra o galho da gente. De quebrar o galho. Eles estão,
Uriel Vilas Boas pergunta como envolver os segmentos empresariais de governo municipal, estadual e federal para atrair a indústria ferroviária de estaleiros navais para a nossa região, para suprir as deficiências das empresas e manter a Usiminas funcionando. Quem perguntou, Uriel? Uriel, novamente. O que você acha, Verandir? Eu acho que nós não temos retroar, né, para fazer, expandir a indústria. Nós já tivemos um estudo sobre isso aí e não avançou, né? Mas nós vamos ter que esperar passar esse momento que nós estamos vivendo, e sentar todos os segmentos, né, os empresários, porque primeiro empresário no Porto, posso te falar aqui, eles ficam meio magoados comigo, todos eles são empregados. Empresário é aquele que é o dono do negócio. E aqui todos os capa preta no Porto são tudo empregados. Você pega recentemente, o presidente do diretor da Ecoporto foi exonerado. Então, eles são empregados. Então, nós temos essa dificuldade, porque poucos que têm o poder de decisão. Mas nós precisamos discutir essa questão na Baixada Santista, não são todos. Santos, Cubatão. Quando o Uriel falou negócio, aí não sei se foi no intervalo, sobre a regionalização, nós temos que discutir a regionalização, mas de forma diferente. Na ocasião que o Fernando Henrique Cardoso propôs, ele estava fazendo um desserviço para o Porto, porque ele estava fatiando o Porto nas 3 prefeituras, e o Porto tinha uma porcentagem para Cubatão, Guarujá e Santos e o Estado. E quem ia definir ainda continuava o governo federal, com a parte das ações maiores. Então não é possível. E hoje nós estamos pagando todo o desmando que nós tivemos no passado na questão portuária. A questão portuária que nem o professor falou ali, é a 10ª cidade, ele paga, vou dar um exemplo, ele pagou 84 milhões de obra do PAC e obra de infraestrutura portuária, 84 milhões, que era responsabilidade da União e da Secretaria Especial dos Portos. Quem pagou a Codesp? Quem pagou a Codesp, dinheiro próprio. Até hoje não recebeu 40. Esses 40 que recebeu, 40 milhões, é para pagar as empreiteiras, que é bom pagar, né, não pode atrasar, pagar as empreiteiras para continuar as obras. Então, a caixa da Codesp ficou em déficit com 84 milhões. E ninguém fala isso, por isso ninguém fala isso. Então, quando os sindicatos, os trabalhadores, porque tem a parte interessada no PLR, nos ganhos, aí alerta, aí diz que nós somos do contra. Não é do contra, nós estamos passando, pensamento no Porto, nós estamos parados. Ou o Brasil se define, ou nós vamos acabar com o maior porto do hemisfério sul, que representa 1/3 da balança comercial do Brasil. Ou nós definimos a política nacional, ou nós vamos fazer que os demais portos virar turismo. E turismo não sobrevive à região. Vamos fechando o nosso painel regional, agradecendo aqui ao professor Fábio Inácio, do PT de Cubatão, que deve assumir uma cadeira na Câmara e será candidato a prefeito, não é? Pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Fábio. Até uma outra com a gente. Obrigado, Verandir Cirino, que preside o Sindicato dos Trabalhadores na administração do Porto, mais uma vez com a gente, Iberê, e a Camila atenta diariamente com a gente aqui, acompanhando a sua participação e a produção do painel regional. Sempre ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado.